Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Já peço para você deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Também já queria convidar todo mundo para amanhã, depois que a bola rolar para Atlético e Havaí, a gente vai estar em live. Então já ativa o sininho aí que a gente vai estar ao vivo para falar tudo no pós-jogo. Lembrando que esse é o pré-jogo da 16ª rodada, partida entre Atlético de Minas Gerais e Havaí. E vamos falar disso aí nesse vídeo. Então, deixa o like, se inscreve, curte, compartilha, manda para os amigos. E é isso aí. Felipe, começar falando sobre a importância desse jogo, né? Jogo que é importantíssimo para o Havaí, porque o Havaí, no momento, já está fora do G4, né? Em qualquer resultado da partida entre Remo e Chapecoense, o Havaí sai fora do G4 e até a rodada foi um pouco cruel ali com o Havaí, porque os outros três times que estão no G4, o Novo Horizontino, o Goiás e o Curitiba venceram. Então eles deram uma desgarrada, importantíssimo, uma vitória contra o Atlético para não sair desse bolo, né? De suma importância uma vitória no interior de Minas Gerais, lá em São João del Rei, jogando com um time de zona de rebaixamento. Claro que o Atlético deu uma melhorada com um treinador novo, dos 3 jogos com o novo treinador, 2 vitórias e uma derrota, mas como tu já destacou, Fernando, o Havaí, se não vencer a equipe do Atlético, muito provavelmente vai ficar fora do G4. Claro que se empatar a Chapecoense e Remo, quando a gente grava esse vídeo, a Chapecoense está empatando com o Remo, o Havaí pode ficar com um empate dentro do G4, né? Mas Coritiba, Goiás e Novo Horizontino venceram, o Havaí tem que ganhar do Atlético, se pensa em acesso, não pode se desgarrar muito desse pelotão de cima, desses 3 primeiros que deram agora no decorrer da rodada uma esticada maior de pontos, criar uma gordura maior para os times fora do G4. Então, se o Havaí quer subir, ele tem que ir para São João del Rei, vencer o jogo, continuar ali perto, com uma pontuação próxima de Goiás, de Curitiba, de Novo Horizontino, não se desgarrar do Remo, tentar aproveitar que o Atlético Paranaense não ganhou do Goiás e fazer uma gordura em cima do Atlético Paranaense, que é um time que vai vir muito forte agora, já fez contratações caras para a janela. Então, jogando com um time que é o pior mandante, claro que tem a questão de ter mandado muitos jogos em Belo Horizonte, né? Não mandou jogos no começo do campeonato em São João del Rei, mas tem que aproveitar. Se o Havaí quer subir, ele tem que vencer do Atlético. Isso aí. E o Havaí vai ter algumas mudanças na escalação. Vou colocar aqui o nosso campinho. E Felipe, já quer falando aí dessas mudanças enquanto eu coloco o campinho na tela, cara? A primeira mudança é obrigatória, né? O Jonathan Costa está suspenso, o terceiro cartão amarelo, então não tem como ele jogar, né? Espero que não jogue, né? Brincando pela questão que o Havaí perderia os pontos da partida, mas não vai jogar. E tendência à entrada do Pedrão, que é o jogador que geralmente joga na ausência de qualquer um dos zagueiros titulares, que é o Brock e o Jonathan Costa. Então o Pedrão entra ali na vaga do Jonathan. E o Marcos Vinícius não jogou a última partida pela questão de terceiro cartão, e jogou o Railan, que eu gostei, acho que fez uma boa partida o Railan, mas por essa questão de mais número de uma maior minutagem dentro de campo, com o Jair Ventura no comando do Havaí, o Marcos Vinícius deve voltar, né? Não saiu por opção técnica, saiu por uma questão de suspensão por terceiro cartão amarelo, então a tendência é a volta do Marcos Vinícius. Lembrando que desse time do Havaí, só o Marquinhos Gabriel pode perder a próxima partida se tomar um cartão, então o Marquinhos Gabriel pode ser uma ausência para o próximo jogo contra o Vila Nova se ele tomar um cartão amarelo, daí cumpre a automática contra o Vila Nova dentro de casa. Isso aí, então, provável Havaí tem Igor Bom, né? Marcos Vinícius, Pedrão na vaga do Jonathan Costa, como o Felipe falou, que tomou o terceiro amarelo. Eduardo Brock, Mário Sérgio, Barreto, João Vitor, Emerson Negueba, Marquinhos Gabriel, Andrei e no comando de ataque, Kleber com a camisa 99. O Havaí não deve ter nenhuma surpresa, né? Acho que só isso que tu comentou, né, Felipe? A volta natural
do Marcos Vinícius ali. Até acho que o Raylan fez uma boa partida, mas jogou mais como um terceiro zagueiro, né? Então, talvez um jogo que o Avaí se defenda mais, ele volte ali com o Marcos Vinícius, até por toda essa questão de grupo aí que a gente já conhece do futebol, né? Talvez uma volta do Zé Ricardo, mas acho difícil porque acho que o Barreto não vem jogando mal, né? Talvez possa ter essa questão do Zé Ricardo ou uma ida do Andrei para a lateral esquerda, já que o Mário Sérgio não voltou tão bem de lesão. Aí ele teria que botar um outro jogador para jogar ali na posição do Andrei. Aí ele poderia botar o Negueba e botar o Taylor um titular, mas acho que não, a tendência deve ser esse time mesmo. Eu acho que o Jair não deve fazer nenhuma alteração que não seja voltar um jogador que não jogou na última pelo terceiro cartão e um jogador que não pode jogar pelo terceiro cartão amarelo. Isso aí. Então, esse é o provável Avaí. Deixa aí tua opinião nos comentários, se tu gosta dessa escalação, se ela te agrada. E é importante aí vocês comentarem aí também. Então, vamos falar agora do nosso querido árbitro da partida, né? Que será o querido Wagner do Nascimento Magalhães. Já apitou alguns jogos do Avaí nessa Série B, inclusive. Botar aqui o histórico dele, tem vários confrontos contra o Avaí, né? Ou seja, já apitou várias partidas do Avaí. Inclusive nessa Série B foram duas já contra o empate, estreia do Avaí contra o Novo Horizontino, e o empate também na ressacada contra o Atlético Goianiense. Felipe, todos esses jogos aí que ele tem, apitando jogos do Avaí desde 2012, algo a pontuar do Wagner do Nascimento Magalhães? Ele é um árbitro bem na média, né, do futebol brasileiro, aquele árbitro que picota um pouco mais de jogo, mas eu não me lembro de nenhum erro crasso, assim, algo muito absurdo que ele tenha feito contra o Avaí, pelo menos de cabeça agora, então é o que tem, né? Mas é chato ver jogo com árbitro do estilo dele, né, que amarra um pouco, tenta cadenciar um pouco mais a partida, mas é mais ou menos a média do futebol brasileiro. E a última vitória do Avaí com ele no apito foi lá contra o Náutico em 2021, com o gol do Renato de cavadinha e tal, que o Avaí se credenciou para chegar no jogo contra o Sampaio, que depois foi o jogo do acesso. Então, ultimamente ele não tem dado muita sorte para o Avaí, né? Tá só... Mas tem algumas vitórias fora ali interessante contra o Sport lá em 2017, gol do Júnior Dutra. Quem sabe a gente se lembra das partidas boas com ele no apito, mas como eu disse, nenhuma objeção grande, a não ser pelo estilo mesmo dele de arbitragem, do que algo que ele tenha prejudicado demais o Avaí. Isso aí. Vamos então. Sempre gosto de falar também do histórico de confrontos, né, entre Atlético e Avaí, mas nesse caso a gente não tem nenhum confronto ainda. Vai ser a primeira vez que o Avaí e o Atlético se encontram, né? O Atlético que até bem pouco tempo atrás nem tinha futebol profissional, era um clube mais amador ali de São João del Rei e galgou aí posições, né? Conseguiu acesso da Série D para a Série C e da Série C para a Série B. Então, nos últimos 2 anos aí, com acessos consecutivos, se credenciou para estar disputando a Série B e vai enfrentar o Avaí amanhã no seu estádio, que cabem pouco mais aí de 7 mil torcedores, um estádio mais acanhado, né? E que agora vai conseguir jogar em casa, como tu tinha falado, né, Felipe? É um time que tem uma campanha bem irregular, né? Porque são 10 derrotas, é o time que mais perdeu nesse campeonato, 5 vitórias e nenhum empate. Então vai ser um confronto interessante, porque o Avaí é um time que empata bastante e o Atlético é um time que ainda não empatou. Então vai ser bem interessante ver, né? Então acho que não vai ter um empate, até pela característica do Atlético, mas espero que o Avaí consiga aproveitar bem as oportunidades que vão surgir. Até porque é a defesa mais vazada do campeonato, o Atlético, né? E o Avaí sendo um dos melhores ataques. Uma curiosidade do Atlético, que o rival deles também se chama Figueirense. Tem um time lá de São João do Rio que se chama Figueirense, que é o rival do Atlético, então eles têm uma semelhança com o Avaí.
E realmente, Fernando, é um time que o Avaí precisa vencer. Se o Avaí pensa em acesso, ele tem que ir para São João do Rei e vencer a partida. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para o Avaí se manter no G4, pegando uma equipe que, claro, vem de ascensão com um novo treinador, um treinador português, o treinador Rui Duarte, mas vem de 3 jogos com ele, 2 vitórias, uma derrota, dentro da sua casa realmente, como mandante em São João del Rei, tem 2 jogos, 50% de aproveitamento, uma derrota e uma vitória, mas é um jogo para o Avaí pontuar, e pontuar fazendo 3 pontos, um empate lá para mim seria ruim, dependendo de como for a rodada, pode manter o Avaí no G4, mas temos que vencer, temos total condições de ir lá em São João do Rei e vencer a partida. Se o Avaí pensa em acesso, ele tem que ir lá e ganhar o jogo, aproveitar, fazer uma gordura maior até o final desse primeiro turno, porque o segundo turno tende a ser mais difícil, o próprio treinador do Avaí, Jair Ventura, já comentou a respeito. Então, temos que ir lá e vencer. E podemos destacar um pouco, falar um pouco mais do Atlético agora, né, Fernando? Eu vou passar a provável escalação do Atlético para a partida, Felipe, que é o goleiro Adriel, né, que ficou conhecido aí por que jogava no Grêmio, enfim, acho que é o jogador mais conhecido do Atlético. O Douglas Pelé, Sidmar, que fez o gol, zagueiro que fez o gol na última partida, na vitória contra o América Mineiro. Marcelo Aju e Rodrigo Gelado. Fabrício Isidoro, Sandri e David Braga, Wellington Torrão, Max e Ronaldo Tavares. E como tu falou ali, o treinador é o Rui Duarte, o português. Também acho que dá para destacar do Atlético o Sandri, que está vivendo aí um bom momento, que fez 2 assistências nas últimas 3 partidas, então é um jogador que o Avaí tem que ficar ligado. E Felipe, o que tu consegue destacar aí da equipe do Atlético? O Sandri realmente é o principal jogador, até ele é emprestado do Santos, né? Ele é um jogador que foi revelado pelo Santos, jogou várias partidas no time titular, teve lesão, né? Agora tá emprestado, tentando reencontrar o seu bom futebol. Dá para destacar o David Braga, camisa 10, foi um dos principais jogadores no acesso do Atlético para a segunda divisão. É um meia com uma característica diferente, ele pisa bastante não diferente, sim, mas não é aquele camisa 10 clássico, né? Ele é aquele meia que pisa mais na área, tem uma boa estatura, né? Tem 1,88, tem velocidade, canhoto, não tem muitos gols essa temporada, mas é um cara que ajuda bastante na construção, vai para cima. Também tem o Max, que é um jogador que foi especulado no Avaí esse ano, ponta que fez um bom campeonato carioca no Sampaio Correia. É um ponta vai para cima, driblador, tem força também. O Wellington Torrão é outro ponta com velocidade. Os 2 laterais apoiam bem, tanto o Douglas Pelé, lateral direito, e o Rodrigo Gelado, lateral esquerdo. Começou bem sua carreira no Vila Nova, depois foi para o Curitiba, não conseguiu performar legal lá, mas é um lateral que apoia bastante, então é um time que tem jogadores laterais bem ofensivos, tem pontos que vão para cima, mas é a pior defesa do campeonato, com 23 gols sofridos. É o 16º pior ataque, com apenas 14 gols marcados. É o pior mandante, né? Mas, claro, como eu já falei, mandou boa parte dos seus jogos fora de São João do Rei, jogando na Arena Independência, por causa que estava em reforma, a Arena Sicredi, seu estádio, mas é o 5º melhor visitante, então a gente tem que aproveitar que eles não são um mandante tão bom e fazer a vitória. E, cara, em apenas 2 jogos, o Atlético ficou sem tomar gol essa Série B. Então, é um time que toma bastante gols, tem laterais bem ofensivos. Então, a gente tem que aproveitar essas deficiências do Atlético, né? Um time que em 15 jogos tomou 23 gols, em 15 jogos fez apenas 14 gols. Um time que tem laterais ofensivos, que dá espaço, o Avaí tem que ir com inteligência. Um time de zona de rebaixamento tem que ir lá em São João do Rei vencer a partida, porque queremos subir, precisamos subir e temos que ir lá e vencer o Atlético. Nada melhor que voltar para Floripa com os 3 pontos. Também dá para falar do Neto Costa, que é um centroavante reserva no momento, mas é um jogador que sabe fazer gol ali, aquele atacante que tem bom posicionamento, pode incomodar. Também no banco de reservas tem o Ezequiel, que é um jogador que foi muito bem no esporte alguns anos atrás.
em 2019, tanto que o Cruzeiro buscou ele no meio da Série B, revelado pelo Botafogo. Passou 4 anos no futebol japonês, no Sanfrecce Hiroshima, e agora retorna ao futebol brasileiro no Atlético. É um bom jogador que pode incomodar o Avaí entrando no segundo tempo. É aquele ponta magrinho, assim, baixinho, mas que vai para cima, tem velocidade e pode incomodar. E uma coisa que eu queria ressaltar é que apesar do Atlético estar na zona de rebaixamento, como tu falou, o momento deles nos últimos 5 jogos, né, eles somaram mais pontos que o Avaí. Tudo bem, um ponto a mais, o Avaí somou 8 pontos e o Atlético somou 9, só que vamos dizer assim, o pior momento para se enfrentar o Atlético, né, como foi com o Paysandu, que era um time que estava reagindo, o Atlético também é um time que está num viés de recuperação no campeonato, até inclusive não é um time bobo, né, porque venceu um dos líderes aí do campeonato, que foi o Goiás, fora de casa. Então é um jogo que o Avaí tem que entrar ligado, mas como tu bem colocou, Felipe, time que quer subir tem que vencer o Atlético fora de casa, com todo respeito ao Atlético, mas o Avaí não pode tomar conhecimento e vencer o jogo, assim como o Remo fez, né? O próprio Remo venceu o Atlético lá na Arena Sicredi, então eu acredito que o Avaí possa fazer sim um resultado positivo lá em Minas Gerais. E vamos passar então para os palpites, Felipe. Vou deixar tu começar aí, cara. Vou de 2-0 para o Avaí, um gol do Marquinhos Gabriel e um outro do João Vitor de fora da área. Vou de 2-0. Pessoal, vamos comentar aí, deixar seu palpite, seu like, hypar esse vídeo, que ajuda bastante. Então, like, hype, não esqueça disso e seu palpite embaixo. É isso aí, deixa o palpite, eu vou no 2-1, cara. 2-1 pro Avaí. E vai ser 2 do Kleber, pô. 2 gols do Clebão, nosso atacante, aí vai garantir. E vai ser de virada ainda, pra gente passar uma raiva no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Avaí vai fazer a virada 2-1 e venceremos o Atlético. E estaremos em live, né? Após essa partida. Então vamos estar felizes aqui, porque o Avaí vai ganhar. Então já peço para você ativa o sininho lá, a transmissão já está marcada, a nossa live já está marcada e a gente conta com a participação de todos vocês na nossa live. Então, a partir do momento que o juiz apitar, a gente já toca o stand-by aqui e começa mais uma live de pós-jogo aqui no canal. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like, hypar o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar teu comentário aí. Tamo junto e valeu!